esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho. Nós amamos porque Ele amou primeiro. 1 João capítulo 4, versículo 19. Porque Ele me amou. Estes foram o tema e a divisa da campanha de missões nacionais deste ano. E nós estamos adentrando as vossas casas nesta noite do dia 29 de novembro de 2020, pelo amor de Jesus. Através do Facebook e do YouTube, estamos com a nossa live no ar, convidando a todos os irmãos e amigos para estarem louvando ao Senhor, para estarem engrandecendo o seu nome, em nome do amor que Jesus derramou sobre nós. Queridos irmãos, queridos amigos, convido a todos a estarem orando nesse momento e nós, depois da oração, vamos estar aí ouvindo o hino de missões nacionais deste ano e também cantando em louvor ao nosso Deus, hoje com a ministração musical dos nossos irmãos Lucas e Renata. Então oremos ao Senhor neste momento. Querido Deus, amado Pai, louvamos e bendizemos ao Teu nome, pedimos ao Senhor que abençoe a nossa cidade, abençoe a todos os irmãos da igreja e todas as demais igrejas que estão, ó Deus, reunidas ou fisicamente ou virtualmente para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Queremos Te dar graças pela vida, Te dar graças pela família, pelos presentes que o Senhor tem nos dado, mas sobretudo pela Tua tão grande salvação. Queremos Te pedir, Pai, que o Senhor aceite os nossos louvores e a nossa gratidão. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Então, a partir de agora, fique com o hino de missões e depois louvemos ao Senhor todos juntos. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho
Olá, irmãos, boa noite. Seja muito bem-vindo. Para você que está assistindo e participando junto conosco aqui da live da Primeira Igreja Batista de Caxias do Sul, esse momento de adoração e de louvor ao nosso Senhor, eu te convido aí onde você estiver para juntos louvarmos e exaltarmos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa primeira canção diz que queremos ver a glória do Senhor enchendo todos os lugares, que através dessa canção você possa estar orando para que a glória do Senhor, suas misericórdias, sua graça seja derramada sobre o seu lar, sobre o seu trabalho, sobre a sua família, e nesse momento clamarmos também que seja derramado sobre o nosso estado, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país e principalmente sobre o nosso mundo, que passamos todos por essa pandemia. Amém? Vamos louvar, vamos exaltar o nome do Senhor. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor desce neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor desce neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Amém, aleluia. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor desce neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Amém. Vamos continuar adorando esse nosso Deus, que a cada dia, a cada momento tem derramado sua graça, sua misericórdia sobre as nossas vidas. Adora Ele. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, diga, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e
estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Com misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Amém. Vamos cantar essa oração junto de novo. Diga, confesse ao Senhor que você é fraco, tão fraco, e necessita dele. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajudar-me, ó Deus, um coração Senhor, estenda a mim tua graça e deixa teu amor fluir. Com misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Se pedirmos, tu virás, tua chuva derramarás. Se pedirmos, tu virás, tua chuva derramarás. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. É verdade, Jesus, precisamos do teu amor, precisamos da tua graça, tuas misericórdias, Pai, sendo derramadas sobre as nossas vidas, Pai. Aleluia, Deus, tenha misericórdia, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Pai. Derrama, Senhor, mais do teu amor, mais da tua graça, Senhor, mais das tuas misericórdias, Pai. E ajuda-nos, Pai, a cada dia dependermos somente de ti, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Boa semana. Tchau. Olá, irmãos, que a graça e a paz de Jesus esteja contigo mais uma vez. Que bênção podermos louvar e engrandecer o nome do nosso Deus, cantando com muita alegria nos nossos corações. Meus irmãos, meus amigos, nós ouvimos muitos discursos na vida, especialmente no período de eleições. Queridos irmãos, já falei em outros momentos a respeito de que eu gosto de discursos que trazem ideias boas e que principalmente eles causam um impacto nas vidas daqueles que ali estão ouvindo. E primordialmente, ele deve causar um impacto na vida daquele que o preparou e daquele que está proferindo, para que ele seja de fato verdadeiro. Mas, meus irmãos e amigos, discurso
é uma forma de impactar e convencer as pessoas a assimilarem uma ideia e a escolherem um caminho. E na pregação inicial da igreja, nós vemos um discurso com muita precisão. Nós vemos o Senhor Jesus, impactar a vida de milhares de pessoas através do discurso proferido pelo seu servo, o apóstolo Pedro. Esse discurso fez com que muitas pessoas, a partir de então, estivessem divulgando a obra redentora de Cristo. E ele traz elementos importantes para o cristão ter no seu discurso de vida também uma palavra de impacto na vida do seu semelhante. Queridos irmãos, eu estou me reportando aqui, quando falo desse discurso, ao texto de Atos capítulo 2, dos versículos de 14 a 41. Acompanhe na nossa transmissão pela versão NVI, a qual eu passo a ler agora. Então Pedro levantou-se com os 11 e, em alta voz, dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei o meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi, eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, melhor dizendo. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um de seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós testemunhamos deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha todos os meus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo.
Quando ouviram isto, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Queridos irmãos e amigos, que discurso mais implacável! Foi um dos discursos mais notáveis da história. E ele transmitiu uma ideia, e esta ideia, ela corroborou com a transformação de muitas vidas. E as pessoas levaram a mensagem adiante. Mas, meus irmãos, esse discurso traz elementos importantes para o cristão ter um discurso na sua vida. E o primeiro deles, em meio a todo esse mundo em que as pessoas não conhecem a Igreja do Senhor, é o fato de que o cristão pode, a exemplo do que Pedro fez, explicar o significado do que acontece na igreja, qual é a ação do Espírito Santo no meio do povo. Pedro começou o discurso aqui mostrando que a igreja, a partir daquele momento, teria uma palavra séria, a igreja não seria motivo de chacota. Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele inicia defendendo a igreja com sabedoria. E a primeira tarefa do pregador, ela é corrigir um falso conceito. E foi isso que Pedro fez ali nos versos 14 e 15. Ele se dirige à multidão e ele vai então iniciar chamando a atenção de todos. E no chamar a atenção de todos ele diz: olha, estes homens não estão embriagados, não estão bêbados como vocês supõem. Então nós vemos aqui Pedro então quebrando um falso conceito. Primeiramente, o cristão ele tem que quebrar os falsos conceitos que o mundo tem a respeito da igreja e da ação do Espírito Santo na sua vida. Aquele que negou ao Senhor faz agora um discurso corajoso. Assim, nós, a exemplo de Pedro, também negamos a Cristo muitas vezes nas nossas vidas. E agora chega o tempo de nós discursarmos com coragem, aproveitando as oportunidades que Deus nos dá. A profecia se cumpre e os servos de Deus vão impactar vidas. Este é o teor do discurso de Pedro, quando ele se reporta aqui nos versos 16 e 17, ao capítulo 2 de Joel, dos versos 28 a 32. Pedro vai dizer assim: já começou o ato final da salvação divina. Jesus é a salvação. Por isso que ele diz nos últimos dias. O ato final da salvação de Deus é Jesus. Então, a partir da vinda de Jesus não tem um outro meio de salvação. O Antigo Testamento foram vários momentos em que Deus salvou a humanidade, cuidou de um povo, o qual ele mesmo levantou, o qual ele mesmo chamou. Mas agora Pedro discursa com veemência e mostra a profecia de Joel se cumprindo. Então, nós vemos aqui, nos últimos dias, esta frase de Pedro, ou esta expressão de Pedro. Joel ele não disse bem nos últimos dias, ele diz depois destas coisas. Mas quando Pedro ele faz, então, ele transforma um pouco ali a fala de Joel, ou a escrita de Joel, ele está mostrando, a partir de agora, não há nenhuma outra forma de salvação. Então esse é o discurso do cristão, que Jesus é a salvação. Por isso então Pedro vai se levantar e vai dizer tudo isso com muita coragem. Também ele vai mostrar que a igreja ela enxerga aquilo que o mundo não consegue ver. E ela faz aquilo que o mundo não consegue realizar. E ela leva a salvação pelo mundo inteiro. Dos versos de 18 até o 21, nós vemos aqui então Pedro mostrando no seu discurso que a igreja enxergaria longe, faria coisas diferenciadas, e tudo isso pelo poder do Espírito Santo derramado sobre eles.
E também o texto aqui, conforme o discurso de Pedro, ele vai mostrar que através do Espírito Santo, as pessoas, além de se arrependerem, elas dariam evidências claras de que ele estaria em suas vidas. Inclusive pelos sinais cósmicos, inclusive pelas maravilhas que eles puderam ali ouvir e enxergar através das línguas, através do que eles puderam se comunicar com pessoas de diversos lugares. E os sinais cósmicos que ele menciona aqui, no verso 19, mostrarei maravilhas em cima no céu, sinais embaixo na terra, o sol se tornará trevas, a lua em sangue, antes que venha o glorioso dia do Senhor. Isto estava bem fresquinho assim na memória de Pedro, porque foram acontecimentos que ocorreram no tempo em que Jesus estava ali crucificado. E nós vemos ali no capítulo 23 de Lucas, versos 44 a 45. Então estes sinais cósmicos ocorreram e Pedro então chama a atenção de todos. Olha, todas essas coisas ocorreram no tempo em que Jesus estava ali. Então, o primeiro discurso do cristão é que o Espírito Santo ele rege a igreja, ele mostra o seu poder através da igreja e ele faz com que o cristão enxergue longe, realize coisas pelo seu poder. E isso as pessoas do mundo precisam compreender, elas não podem ficar, a exemplo das pessoas ali que pensaram que os homens de Deus estavam bêbados. No nosso tempo, as pessoas pensam que nós somos diferentes por qualquer outro conceito. Então, esses conceitos precisam serem quebrados através do testemunho do cristão acerca do Espírito Santo. Em segundo lugar, no discurso do cristão, ele, aqui conforme Pedro está falando, o cristão ele tem que dizer ao mundo que o mundo não pode mais rejeitar a Jesus. Dos versos de 22 até o 36, um texto bem extenso, Pedro dá prosseguimento no seu discurso, apresentando a obra de Jesus, responsabilizando os homens que mataram a Jesus, no caso, falando que os israelitas tinham a sua parcela de culpa e não somente os romanos ali por terem crucificado a Cristo. E ele enfatiza a ressurreição de Cristo. Ele registra a obra do Senhor para o povo que alegava ser o povo de Deus, mais ou menos como nós temos feito nesse tempo. Como já disse um pregador muito famoso, hoje, infelizmente, nós estamos tendo que evangelizar os evangélicos. Estamos tendo que evangelizar muitas pessoas que se dizem cristãs, evangélicas ou não. Pedro relembra os milagres de Jesus e ele fala que os judeus não ficariam eximidos quanto à sua iniquidade na condenação de Cristo. Da mesma forma, hoje, no transmitir a Cristo, nós falamos o porquê da morte de Jesus. Jesus veio e morreu no meu e no seu lugar. Ele também aponta aqui para Davi, que aponta para que Davi traz a sua profecia. Isso lá no versículo 25, ele diz, a respeito dele, disse Davi. Então, Davi dá uma palavra acerca de quem é Jesus. Então, Pedro, no seu discurso, ele se reporta ao Antigo Testamento, ele vai falar aquilo que Davi recebeu como promessa, de que teria um descendente no seu trono, e vai falar também aquela profecia maravilhosa de Davi a respeito do corpo de Jesus, no Salmo 16, verso 10. O corpo de Jesus não sofreu decomposição. Aí, Pedro, no seu discurso, ele também se reporta ao Salmo 132, verso 11 e 12, com a descendência de Davi, como mencionei antes, e ele vai mostrar aqui com o Antigo Testamento, reforçando que Jesus veio e era de fato o Messias. Posteriormente a isso, dos versos 32 a 36, ele vai reforçar o tema da ressurreição, mostrando que Jesus conquistou o direito de estar de novo no seu lugar de direito, à direita de Deus, à direita do Pai, como ninguém poderia fazer. E ele menciona aqui no texto, este Jesus. E quando ele quer dizer este Jesus, ele está mostrando assim, este Jesus é o Messias.
Ele não se tornou o Messias por ter ressuscitado. Jesus era o Messias e por isso ele ressuscitou. Depois, então, de explicar que Jesus era o Messias, ele ainda elucida mais um pouco acerca do Espírito Santo e ele mostra que a ressurreição de Jesus, ela tinha o testemunho da palavra deles. Porém, os elementos do derramamento do Espírito Santo, os sinais do derramamento do Espírito Santo, estava à vista de todos. Então, os judeus, eles aqui neste ponto, quando Jesus é pregado por Pedro, mais uma vez ele dá toda essa ênfase no verso 35, os judeus foram colocados aqui como que inimigos do Messias, como aqueles que foram classificados a serem vencidos pelo Messias. No verso 35 ele diz: até que eu ponha todos os inimigos como estrado dos meus pés. Então, em primeiro lugar, nós devemos ter no nosso discurso a ação do Espírito Santo em nossas vidas, uma vida transformada, já é um discurso a respeito disso. E em segundo lugar, nós devemos ter o discurso de que o mundo não pode rejeitar a Jesus. Foi o que Pedro fez aqui e nós devemos levar como discurso de vida, né, mostrando às pessoas que elas não podem rejeitar a Jesus para sempre. E meus irmãos, continuando a analisar aqui elementos importantes do discurso do cristão, nós precisamos ver no decorrer da nossa vida, no transmitir um discurso evangélico, no transmitir a palavra de Deus, né, elucidando quem é o Espírito Santo, enfatizando que Jesus não pode ser rejeitado, nós devemos também entender e ver as respostas do povo e aceitar os arrependidos. Então, o terceiro elemento do discurso é mais ou menos o feedback, o resultado daquilo que nós falamos em nome de Jesus. E aqui dos versos de 37 até o 41 nós vemos isso. Muitos corações, eles se abriram para Deus por causa dessa pregação. Diz o verso 37, quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: irmãos, o que faremos? Então, os corações eles ficaram quebrantados pela convicção do pecado. E meus irmãos, hoje nós muitas vezes não temos esse tipo de resposta, nós não temos pessoas com o coração quebrantado porque nós falhamos nos dois primeiros pontos do discurso. A gente não sabe colocar muitas vezes as palavras direcionadas pelo Espírito de Deus, a gente muitas vezes não fala bem de Jesus, a gente fala de Jesus, mas muito não no sentido de que Jesus vai ser glorificado, mas muitas vezes, e até subjetivamente, ou melhor, implicitamente, a gente está ganhando toda a glória para nós mesmos, para a nossa inteligência, e os corações não ficam quebrantados, ao contrário do primeiro discurso de Pedro. A transformação virá pelo arrependimento de todo aquele que crê. E essa transformação do verso 38, arrependam-se, ela vem por esta lógica cristã. A lógica do arrependimento é assim: a pessoa se arrepende e logo muda de mente, e logo ela vai mudando o seu jeito de ser. E a mudança na mente e na direção de vida, ela acontece na vida de um homem não por ele mesmo. Ele por si só é incapaz de conseguir isto. Ele necessita da palavra de Deus pregada, porque isto de fato vem a ser uma graça divina. O conseguir se arrepender é uma graça divina. Então, meus irmãos, precisamos ter uma grande seriedade com o discurso da nossa vida, para termos esse feedback. Feedback é uma expressão que significa o retorno. Se as pessoas entenderam, se as pessoas assimilaram a ideia, se as pessoas elas compreenderam que realmente precisam de Jesus. E lembrando também que a pregação é para todos, e a admoestação de Pedro ela foi incisiva para que mais pessoas crescem em Jesus. Nos versos 39 e 40, a palavra diz assim: pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe. E eu acredito que esses longe até atinge até mesmo a nós de outras gerações.
para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então aqui Pedro vai falar no seu discurso, ele vai ressaltar a primazia da chamada divina e a graciosidade do seu convite a toda a humanidade. E aqui também Lucas, ele indica que ele resumiu o discurso de Pedro quando diz no verso 40, com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles. Pedro foi realmente assim, enfático, ele foi ali incisivo no seu discurso. Quando tivermos a oportunidade, devemos ser incisivos com a palavra do Senhor, mostrando aquilo que o Senhor quer para a transformação de muitas vidas. E eu quero concluir, meus irmãos, esta mensagem lembrando a todos, os que assimilaram de coração aberto a mensagem, eles deram o retorno. E esse retorno foi expresso ali no verso 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então, esse resultado é aquilo que se espera por toda a igreja, né? E aquilo que, além desse resultado, que é tão esperado por toda a igreja ainda espera um crescimento na vida espiritual de todos aqueles que aceitam serem batizados e que aceitaram serem identificados como cristãos. E a maturidade do rebanho de Deus, o amor sendo o sentimento que permeia a vida da igreja, também toda a dimensão que o amor de Deus representa diante do Senhor e do próximo, tudo isso é o feedback, é o retorno do discurso do cristão. Quero lembrar a todos, meus irmãos, o texto de Atos, capítulo 2, de 14 a 41, ele mostra Jesus cumprindo a sua promessa, enviando o Espírito Santo, justamente numa festa judaica, a festa do Pentecoste, com uma quantidade expressiva de gente, tanto os de Jerusalém, da Judéia e de todas as terras, de todos os lugares que foram até lá para aquela festa judaica. Jesus prometera que não deixaria a sua igreja sozinha, sem um outro consolador, e nesta ocasião especial o Espírito Santo veio sobre os discípulos de uma maneira muito impactante. E esse impacto fez com que o primeiro discurso da igreja, na figura de Pedro, um grande líder chamado pelo Senhor, ele causasse ali um impacto na vida de tantas pessoas. Jesus havia dito que eles receberiam poder e a capacitação para o desenvolvimento da sua obra. Aquele que negou a Cristo agora falava poderosamente em nome de Cristo, assim como eu e você. Nascemos pecadores e isto nos qualifica como aqueles que negam a Cristo e podemos falar poderosamente em nome do Senhor se somos fiéis, verdadeiros, buscamos santificação, buscamos verdade no cumprir e no pregar a palavra do Senhor. E foi isso o que aconteceu nessa pregação de Pedro. Ele impactou a multidão e ele falou por este poder. Então, queridos irmãos e amigos, vamos às lições finais. Se tu tiveres uma oportunidade, seja contundente como foi o apóstolo Pedro, impacte vidas e faça isso pela palavra do Senhor que é transformadora. Pedro falou em nome de Jesus, demonstrou que andou com Jesus e explanou o seu conhecimento bíblico. Lembre-se disso. Segunda lição, o mundo não entende a obra do Espírito Santo. Portanto, nós temos que apresentar a Jesus elucidando as pessoas de quem é o Espírito Santo. Nós precisamos falar mais dele e mostrar, como Pedro mostrou, que aquele que está em nós, realmente, ele não veio para nos trazer confusão, mas para nos fazer entender qual é o caminho do Senhor e a sua palavra. E terceira e última lição, o discurso do cristão tem por objetivo máximo o arrependimento e a transformação, e nunca a notoriedade e glória pessoal de quem o faz. Que a graça de Deus Pai, as consolações do seu Santo Espírito e o poder de Jesus estejam contigo e com a tua família. Um forte e afetuoso abraço. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz.
meus pecados Jesus levou.